porque, como eu já falei, eu sou aquela mãe multifuncional. Eu trabalho fora, eu estudo e hoje sobrou um tempinho para nós fazer um pão aqui. Então, a princípio, eu vou fazer o início do pãozinho, depois eu concluo ele melhor. Mas para início, eu utilizo uma pitadinha de sal, açúcar. Como é uns 3 pães, eu coloco 2 colheres de açúcar para cada pão. 5, 6. Fermento. Utilizo uma colher de fermento. Quase 2. Esse fermento é bom, cresce bem o pão. E no meu pão, eu utilizo a banha caseira. Banha que a gente cria o porco. E pouca farinha pra gente iniciar a massa. Então, eu não tenho muita medida, não. Como eu faço tempo o pão, eu já sei mais ou menos a medida. E agora, vamos utilizar a água. A água tá amornada. Eu faço uma pré-massa. É uma pré-massa. Deixo descansar por alguns instantes, 20 minutos, meia hora. E depois, a gente só vem aqui e acrescenta a farinha. Já não precisa acrescentar mais nenhum outro ingrediente. Somente a farinha, até dar o ponto que você deseja aí pro teu pão. Então, eu coloco 4 copinhos, canequinha de água. Mexo bem para dissolver. E essa massa vai descansar aqui por meia hora aproximadamente. Vamos lá, vamos continuar aqui. A nossa massa já descansou por meia hora. Agora vamos acrescentando farinha até dar o ponto. Aqui na minha casa, eu não posso ficar sem o pão. Senão todo dia tem que ir na panificadora. Todo dia R$10 de pão francês. Eu tenho 2 meninos, mais o meu marido. Eu diminuí o consumo do pão. Porque eu tô num processo de emagrecimento. Então, eu troquei o pão que eu consumia de manhã por ovos. E à tarde também, eu procuro comer uma fruta, um iogurte, uma tapioca. Não é o pão. Aí, só que assim, tem que ter na casa o pão. Por causa dos filhos e do marido. Que eles consomem bastante, né? Mas o meu menino, que é adolescente, aí nessa fase, come bastante, né? E está ótimo a minha massa. Fica maravilhosa, é perfeito para cilindrar e informar. E depois eu volto aqui com esse pãozinho aqui já assado. Do meu pãozinho. Essa aqui é o ponto, olha. Ele limpa toda a farinha da bacia. Conseguimos cilindrar já nosso pão. O meu cilindro, ele tá fazendo muito barulho, então eu não gravei muita parte de mim cilindrando. Aí, como ele tá ruim, tá dando uns travamentos no meu cilindro, aí eu tive que fazer as massas pequenas. Então, 3 pão grandes e acabou que fiz 6 pão pequenos. Mas pequenos também, eles vão crescer bem e vai ficar muito bonito, muito bom. Conta aí se você também faz pão para sua família, ou se você lembra quando a sua mãe fazia os pães em casa. Eu tenho muita memória da minha mãe fazendo pão. Então, tô aqui gravando, lavando minha louça e pedindo a Deus que Ele permita eu viver com a minha família coisas que eu sonho, que eu desejo, mas até hoje não foram possíveis, né? Por falta de verba. Então, eu tenho um sonho de viajar, porque como eu já falei em outros vídeos, a minha família é grande. Eu tenho minhas irmãs em Rondônia, 2 irmãs. Tenho uma irmã em Santa Catarina. Tenho uma irmã em Campo Grande e 2 em São Paulo.
Agora você pergunta pra mim, vocês se visitam com frequência? Não. Pelas condições que a gente tem, a gente pouco se visita. Essas irmãs de Rondônia fazem... Pessoal, fazem... Olha, 5 anos pra mais que a gente não se vê. 5 anos pra mais. Então, cada vez que a gente perde um ente querido, em 2017 eu perdi o meu irmão mais velho, essas irmãs não puderam vir no velório. Em 2021, a nossa mãe faleceu. Ela tinha 74 anos, diabetes, pressão alta, e ela pegou o Covid. E isso agravou toda a situação dela, né? Aí ela faleceu, essas minhas irmãs não puderam vir também, porque é muito longe, né, pessoal? Ninguém tá preparado, assim, pra última hora, né? Então, a contar um pouco da história da minha família. Como eu falei, a minha família é uma família grande e a gente nunca pôde se reunir todos. Então eu penso assim, quem sabe dê certo, né? As coisas aconteçam e a gente consiga. Pessoal, então essa casa, ela não é nossa. É do patrão do meu marido. Ele cedeu pra gente morar. E quando a gente chegou aqui, não tinha essa parte da cozinha. Era um puxado aqui, de um piso velho, todo danificado. Mas como ele é um homem muito bom, ele viu que as nossas condições de arrumar, reformar, ele fez. E como ficou bom essa cozinha para nós aqui, pro nosso pro benefício, né, da nossa família. Então, essa é a rotina, né? Eu acordo cedo, procuro levantar às 5 horas da manhã, porque senão não dá tempo de eu fazer, desenvolver as coisas que eu tenho como propósito de vida, né? Que é a leitura, é um devocional. Aí após meu devocional, aí eu já começo com a organização da casa, né? Vou preparando um café, um chimarrão para mim, para o meu marido, deixando o café pronto para os meninos. Hoje está comigo só os 2 meninos. A minha filha, ela já seguiu a vida dela. Se formou no terceiro. Ficar junto com o seu namorado, né? Então, eu respeitei a decisão dela, incentivei que ela estudasse, mas ela achou melhor assim. Eu, como mãe, apoio, né? A gente sempre quer o melhor para os filhos e a felicidade deles. A minha pia e o meu pãozinho. Então, você que me assistiu, me acompanhou até agora, peço que curta e comente aqui o que você gostou, comenta se você já viu algo semelhante, alguma história parecida. E deixa aí teu comentário e a tua curtida. Um abraço. Deus abençoe.